Não houve caríssimos irmãos em Cristo, nem discursos solenes de doutrina. No lugar do protocolo, um coração quebrantado. Assim começou a primeira oração de Papa Leão XIV, o novo sucessor de Pedro, eleito há apenas 3 dias, em 8 de maio de 2025. Na Praça São Pedro, o mundo inteiro esperava um discurso formal. Mas o que ouviu foi um clamor. Um grito de um homem consciente de sua pequenez, mas impulsionado pelo Espírito Santo para falar com urgência. Sei que não estou à altura desta missão por meus méritos. Como poderia estar? Sou apenas um homem frágil com minhas limitações e falhas, disse ele. E talvez por isso ele esteja mais próximo do Evangelho do que muitos esperavam. Enquanto muitos olhos se voltavam para a sacada da Basílica de São Pedro, esperando um novo líder com discursos firmes sobre doutrinas, reformas internas ou crises institucionais, Papa Leão XIV silenciou as expectativas com algo muito mais essencial. Ele devolveu ao centro do palco o próprio Cristo. Com humildade e convicção, ele escolheu não começar com sistemas nem com estruturas, mas com o que é mais simples e, paradoxalmente, mais revolucionário: o Evangelho. Em sua fala, ele reconheceu que não está à altura da missão que recebeu, que é um homem frágil, limitado, oriundo de uma terra distante que muitos no mundo consideram periférica. Mas foi justamente nessa fragilidade assumida que ele encontrou autoridade. Disse confiar não em si mesmo, mas na misericórdia de Deus. O Deus que sempre escolheu os pequenos para confundir os grandes, os simples para desmascarar os arrogantes. E foi nesse ponto que a Praça São Pedro, repleta de peregrinos, passou a escutar não um chefe de Estado, mas um pastor. O Papa não trouxe respostas fáceis, nem soluções programáticas. Trouxe o chamado, um retorno urgente ao coração do Evangelho. Um apelo para reencontrarmos o essencial, para nos despirmos das camadas de formalismo, ideologia e vaidade que tantas vezes deformam a fé. Suas palavras tocaram o centro da alma cristã. O amor incondicional de Cristo, que não conhece fronteiras, que não exclui, que vai atrás dos feridos, dos desprezados, dos invisíveis. O Papa não ofereceu um plano de governo eclesial. Ofereceu a única coisa que o mundo realmente precisa: esperança enraizada no amor eterno. De todos os trechos de sua primeira oração, talvez nenhum tenha ecoado com tanta urgência como este. Paz, paz para um mundo ferido. Mas o Papa Leão XIV não se contentou com frases genéricas. Ele foi direto, corajoso, profético. Nomeou as feridas abertas do nosso tempo com a clareza de quem se recusa a virar o rosto para o sofrimento. Ele clamou pela paz na Ucrânia, onde o som dos canhões ainda silencia as vozes das crianças. Pediu paz para Gaza, onde o sofrimento ultrapassa o que se pode imaginar. Lembrou-se de Israel e da Palestina, terras que caminharam com os pés do príncipe da paz, mas agora sangram sob o peso da vingança e da incompreensão. E foi além dos holofotes. Mencionou nações invisibilizadas pela grande mídia, mas cujas lágrimas não escapam aos olhos de Deus. Com voz embargada, o Papa suplicou para que o mundo se cale, não em silêncio cúmplice, mas para que escute. Escute o choro das crianças. Escute os gemidos dos inocentes. Escute os sussurros do Espírito que ainda insiste em falar no meio da guerra. Ele não falou como diplomata, falou como pai, como homem que está disposto a se ajoelhar diante de qualquer líder que precise, se isso significar abrir uma possibilidade de diálogo. E disse mais, que não representa interesses geopolíticos nem potências mundiais. Representa apenas o Cristo crucificado, aquele que chorou sobre Jerusalém por não conhecer o caminho da paz. Seu apelo rompeu barreiras políticas, tocou as consciências, expôs feridas e talvez, pela primeira vez em muito tempo, milhares de pessoas que assistiam ao vivo
ouviram um líder global perguntar em voz alta: quando você se deitar esta noite, poderá olhar para a imagem de uma criança morta em um bombardeio e dizer sinceramente que fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar esse sofrimento? A maioria dos líderes religiosos, quando recém-eleitos, busca agradar. Moderação, cautela, diplomacia são os caminhos mais seguros, mas Papa Leão XIV não escolheu a segurança, escolheu a verdade. E a verdade, quando proclamada com coragem, incomoda. Desde o início, ele mostrou que sua missão não será acomodar estruturas, será sacudir consciências. Com clareza incomum, ele denunciou a indústria de armamentos, chamou os lucros gerados pela morte de dinheiro manchado de sangue. Disse que esse dinheiro clama ao céu por justiça. Suas palavras foram como martelos que quebram pedras endurecidas, convertam suas fábricas de destruição em instrumentos de vida. Não era poesia, era denúncia, era apelo, era profecia. Mas não parou por aí. O Papa apontou também para uma verdade incômoda, que a paz não virá apenas quando os poderosos decidirem parar de guerrear. Ela começa nas pequenas escolhas de cada pessoa, na maneira como tratamos o outro, como lidamos com a ofensa, como respondemos ao ódio. Ele falou de uma paz cotidiana, construída nos gestos simples, no perdão sincero, na superação das divisões familiares, religiosas, culturais. Trouxe à tona o que tantas vezes esquecemos, que o mundo que construímos começa com o mundo que carregamos dentro. Se queremos paz global, precisamos antes cultivar paz interior. E para isso é preciso coragem, porque perdoar dói. Amar o inimigo custa. Mas é esse o caminho do Evangelho, único capaz de transformar realidades, não por força, mas por conversão. Filho de terras periféricas, filho de indígenas, filho de uma América Latina invisibilizada. Leão XIV trouxe para o centro da igreja o olhar dos esquecidos. Disse que aprendeu com os povos originários que a paz é indivisível, com os outros, com a natureza e com o divino. Falou de justiça concreta, aquela que se manifesta no pão compartilhado, na terra respeitada, nas culturas honradas. Um Papa que não traz só a paz dos tratados, mas a paz do coração que ama como Cristo amou. Em sua oração, ele também se dirigiu aos jovens, fez um chamado, radical, claro, apaixonado. Disse que o mundo não precisa de cristãos mornos, nem de seguidores de meio período, mas de jovens enamorados de Cristo, dispostos a ir às periferias digitais, aos corredores da política, aos becos da pobreza. Ele não ofereceu conforto nem estabilidade, ofereceu um chamado, um risco, uma vida inteira entregue por amor. Maria Santíssima, minha amada mãe, os pobres, eles nos evangelizam. Essas foram duas âncoras da primeira fala do Papa Leão XIV. Um Papa que bebe da fonte de Francisco. Um pastor que reafirma: a Igreja não pertence a ideologias ou facções, mas ao Cristo que lavou os pés dos discípulos. Ele não quer uma igreja que impõe, quer uma igreja que escuta, que se encarna nas culturas, que honra a diversidade. Não uma globalização que apaga, mas uma comunhão que acolhe. Sua visão é clara. A unidade que buscamos não é uniformidade estéril, mas comunhão na diversidade. Essa oração não foi apenas bonita, foi profética. E como todo profeta, ele vai incomodar. Vai ser aplaudido por uns, odiado por outros. Mas se for fiel ao que disse nesse primeiro dia, será lembrado como um dos maiores pastores da história. No fim da mensagem, ele não pediu curtidas, pediu orações. E mais do que isso, pediu que você, sim, você que está assistindo, seja um portador ativo de paz, no seu lar dividido, no trabalho hostil, na rede social tóxica. Comece hoje. Se essa mensagem tocou você, comente paz abaixo.
Curta e compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal Histórias do Sagrado. Que o Cristo ressuscitado nos dê a coragem de viver o que ouvimos. E que Maria, Mãe da Igreja, interceda por todos nós.